Ele se comentou que ela tem dificuldade de combinar o tom do batom com a cor da pele dela. Isso também são testes que a gente pode fazer, né? Ercilene é uma morena linda que eu já conheço, né? Então, provavelmente, tons de rosa, tons de vermelho ficam muito bonitos. Se tu não gosta de cores fortes de batom, tu pode usar um gloss com um fundo mais rosado, mais avermelhado, fica bonito e vai destacar o teu tom de pele. Mas, por exemplo, assim, tu foi na loja, tu vai ter que testar o batom pra ver se quando tu te olha no espelho, tu vê que aquela cor reflete bem em ti, que tu passou aquela cor de batom e acendeu, combinou, ficou bonita, tá? Então a gente tem que testar mesmo, não tem o que fazer, a gente não vai adivinhar, vai pegar a cor do batom, vai olhar pra ele, vai dizer assim, ai, deve combinar, eu vou levar. Não, testa. Né? A gente sabe que base a gente não testa na mão, mas de repente, se o teu braço, a tua mão tem uma cor parecida com a do teu rosto, tu pode testar na mão, se tu não quiser testar o batom na boca. Mas o ideal sim, o ideal é que tu teste esse batom, né? Mas a gente sempre tem uma tendência na questão das cores, a gente sempre tem uma tendência. Eu sempre gostei de vermelhos, só que hoje em dia eu entendo que tem certos tons de vermelhos que ficam melhores pra mim do que outros, né? Então tem que testar, gurias. E muitas vezes eu vou dizer assim, ai, Erci, pra ti fica lindo batons mais escuros. Tu vai dizer, ai, Fran, mas eu não gosto tanto. Então a gente vai ter que achar o meio termo, tá? Gente, isso é muito natural da gente, né? A gente também precisa entender que pra maquiagem que a gente vai fazer pro nosso dia a dia, a gente vai usar aquelas cores que a gente gosta, aquelas cores que nos fazem sentir bem, tá? Então, não fiquem muito ligadas a, ai, será que tom? Qual que é o tom, né, do batom vermelho que fica bonito em mim? Vai em alguma loja que tu já tem aí, já gosta de ir, escolha dois, três tons, faça o teste e vê qual que realmente fica mais bonito, tá? Que às vezes a gente acha que é uma cor e acaba sendo outra, né? A Erci disse que quer aprender a fazer o delineado com sombra, então já vou dar uma dica aqui. Primeira coisa, para fazer o delineado com sombra, o ideal é que tu tenha uma sombra que tenha uma boa pigmentação, tá? Eu indico sempre para vocês aqui as paletas de sombra da Visela e da Adversa. Pra mim não tem. São paletas de sombra, gurias, super acessíveis e que tem uma pigmentação incrível. Tu não precisa ficar ali esfregando a sombra no olho pra pigmentar. E aí vai ter a questão do pincel. Tu pode usar um pincel mais fininho, pode ser um pincel chanfrado de fazer delineado mesmo, pode ser um pincel chanfradinho que tu vai usar, por exemplo, para fazer a tua sobrancelha. Eu gosto bastante, tem um dos pincéis que eu gosto bastante, que eu uso para fazer a sobrancelha, que tu pode usar para fazer o teu delineado também. Pincel chanfradinho, ó, chanfrado, né, porque ele tem uma pontinha. Tu pode usar um pincelzinho lápis, que também é de precisão, então ele pode ser um pincel fino para te ajudar a fazer um traço mais fino e depois, se precisar, tu pode engrossar ele um pouquinho. Tu pode usar um pincel achatadinho, também fininho, ó. Só que esse, ao invés de ser chanfrado, ele é arredondadinho, mas com todos eles dá. Inclusive, tu pode usar até o pincelzinho que aposto que tu deve ter aí na tua casa, ainda mais se tu tem filha, se a tua filha tem alguma coisa de maquiagem, tu deve ter, tá? Um pincelzinho desses aqui. Pra nossa maquiagem do dia a dia, gurias, não tem problema. Pode usar o pincel, independente do pincel. O importante é o resultado dele, né? É o resultado do delineado. E é super simples. Pega um pouquinho de produto só, pega um pouquinho de sombra e vai fazendo o tracinho, tá? E depois, aí, à medida que tu for fazendo o delineado, tu vai intensificando mais a cor se tu quiser, tá? Então, é bem tranquilo. A Erci disse que o delineador sempre fica muito marcado, né? Realmente, o delineador líquido tende a deixar esse delineado mais marcado mesmo. O delineador em gel também, pela textura, né? Sempre fica mais sequinho, mas mais forte. E aí, ao invés de usar o preto, como por exemplo eu tô usando sombra preta, hoje tu pode usar uma sombra marrom, né? Pode usar uma sombra mais colorida também, de repente. Isso é bem tranquilo.
A Dani perguntou, produtos para pele seca. Apesar de tomar bastante água, minha maquiagem abre, mesmo selando com pó. Ó, quando a gente fala de pele seca, a pele automaticamente já é uma pele que falta a hidratação natural. Mesmo que tu cuide, mesmo que tu beba água, mesmo que daqui a pouco tu use um hidratante que vai te ajudar mais nesse viço da pele, tá? Cuidado com a quantidade de pó que tu tá usando para selar a pele. Cuidado com o tipo de base que tu tá usando e com o tipo de hidratante, com a pré-preparação de pele que tu tá fazendo. Tá? Então, por exemplo, tônico, se tu usa tônico, evita o adstringente. O hidratante, pode ser um hidratante mais branquinho, mais pesadinho, sempre realmente que tenha essa função de hidratar a pele. Evita qualquer coisa para controle de oleosidade, que seja refrescante, que seja efeito detox, né? Produtos para pele seca sempre tem que realmente ter essa função de hidratar a pele, de trazer esse óleo que falta na pele seca, tá? A base também, cuida para te não usar uma base com efeito mate, que ela seja sequinha. E aí, de repente, tu tá usando uma base que é com efeito mate e tu tá selando essa pele que já é seca. Então, por exemplo, eu tenho pele mista. De repente, tu acha que se eu comprar um hidratante que tenha um fundo com óleo, a minha pele ela vai se adaptar bem? Ela vai absorver esse produto? Né? Então, a tua pele ela já tá ressecada. Ela já está seca. Se tu aplica produtos que vão deixar ela mais seca ainda, ela vai abrir, ela vai craquelar, ela vai esfarelar. Tem umas peles que, ao passar do dia, quando tu passa a mão assim, ela esfarela toda na mão, né? Então, tem que ver aí quais são os produtos que tu tá usando, qual é a finalidade desse produto, né? Se ele é um produto para hidratar ou se ele é um produto efeito mate. E cuidar na quantidade do pó. Peles secas, de preferência, não use pó, nem o compacto, nem o solto. Se for usar, sempre pouquíssimo e só em algumas áreas do rosto. Porque a pele, ao passar do dia, ela vai fazer essa função de secar, porque é uma característica dela, né? Eu, como tenho pele mista, se eu não selo a minha pele, como a característica, né, da minha pele é sempre ter mais oleosidade nas bochechas e na testa, o que vai acontecer se eu não selo? Essa oleosidade ela vai vir com mais facilidade pra minha maquiagem, né? Então, assim, só cuida realmente qual é o hidratante que tu tá usando antes de aplicar a tua base, cuida a composição da base e a quantidade de pó que tu tá aplicando. E sempre aplica um pó com um pincel maiorzinho, tá? Pra esse pó ele ficar mais leve na pele. Porque se tu usa uma esponjinha seca e tu empurra esse pó pra dentro na pele, a pele ela já tá seca. A coitada dessa pele não vai nem conseguir absorver esse produto, tá? Ouvi dizer que produtos com ácido hialurônico não é bom pra maquiagem. Não é bom pra maquiagem à prova d'água. Não. O que vai tornar a maquiagem mais resistente é a composição dos produtos, né? Então, por exemplo, se tu usa um primer daqueles que é em cerinha, sabe? Que quando tu passa tampa bastante e depois tu usa uma blindagem ou uma base por cima, dependendo do tipo de produto que tu aplica antes, principalmente primer e em cerinha, a base depois não adere muito em cima. Então é a composição que tu faz do produto e também a textura desse hidratante, né? Tem hidratantes com ácido hialurônico que são mais branquinhos, que são mais pesados, que a gente diz, e tem hidratantes com ácido hialurônico que tem a textura mais leve. Então tudo isso influencia, né? Porque tu vai fazendo camada em cima de camada para deixar essa pele mais resistente e influencia a textura mesmo dos produtos que tu tá usando. Então muitas vezes tu tá usando um hidratante que deixa a pele mais viçosa, mas tu tá usando um primer que não combina com a tua base, sabe? Então, tem que analisar essas questões aí, quando se trata de maquiagem à prova d'água, assim, né? Lápis marrom ou preto? A Lori perguntou. Depende, Lori. Tem mulheres que gostam de lápis marrom porque ele acaba sendo
mais clarinho que o preto, né? O preto acaba chamando mais atenção, o preto, de repente, se tu não tá acostumada a usar maquiagem, o preto vai carregar um pouquinho mais. Então, se tu tá começando e tu tiver que optar entre o marrom e o preto, lembra, o preto sempre vai carregar um pouquinho mais, vai se destacar mais. O marrom, ele já dá uma leve neutralizada, ele vai aparecer, mas com mais cautela, com mais delicadeza ali, tá? Então, não tem certo e não tem errado, tá? Porque se eu for falar pelo meu gosto, eu vou dizer o preto. Mas e aí? Tu pode dizer assim, ai, Fran, mas eu prefiro o marrom. Coloca na tua lista o marrom, tá? Mas os dois são duas cores que, pra quem quer começar a aprender a se maquiar, são duas cores chaves, assim, sabe? São duas cores que dá pra usar bem tranquilamente. Qual é mais versátil para fazer muitas makes diferentes? Do lápis de olho, Lori, qual que é o mais versátil? Porque aí realmente vai depender da intensidade que tu quer dar pra essa maquiagem, né? O preto sempre carrega mais. O marrom não carrega tanto, né? Porque numa escala, o preto tá mais em cima com questão de tonalidade. E o marrom tá mais embaixo porque ele é mais clarinho, ele é mais leve um pouco que o preto, tá? E aí tu precisa decidir na tua maquiagem se tu gosta desse tom, desse ar mais leve ou se tu gosta de um ar mais pesado. Mas os dois, lápis marrom e preto, assim, são... Como que a gente diz? Me fugiu a palavra. Coringa. Isso, Lori, obrigada. Certo, gurias? Então, assim, se tu fez a tua lista, se tu já sabe quais os itens de maquiagem que tu precisa ter na tua maquiagem aí do dia a dia, né? Que combina contigo, que combina com o teu dia a dia, com a tua rotina, com os itens que tu gosta de usar. Deixa lá no meu direct, eu vou amar saber se essa live foi, se tirou as tuas dúvidas, se tu conseguiu entender, se tu tá mais segura agora. A gente sabe que depois que a gente se maquia, a nossa autoestima, ó, vai lá em cima. Vai de 0 a 100 em poucos segundos. Certo, gurias? Qualquer dúvida, estou à disposição. E aguardem que logo o meu curso de automaquiagem vai estar disponível, ele já está passando por algumas atualizações. E aí, se tu tiver interesse, fica ligada que logo eu disponibilizo o link para vocês. O preço tá super acessível, tá barato demais, é de dar risada com tanto conteúdo que tem lá dentro, gurias. Sério mesmo. Beijo, gurias, até mais!